a minha experiência já foi um pouco diferente do Raul, porque eu gostava muito de ler na escola. Eram as únicas matérias, as únicas disciplinas que eu realmente gostava, era português e literatura. Eu ia muito mal em todas as outras, eu não cheguei a repetir, inclusive meus pêsames, 2 vezes. mas eu passei assim, raspando várias vezes, mas português e literatura eu adorava. Então, assim, adorava ler os autores brasileiros, aquilo ali me encantava. E era uma coisa que eu realmente sentia prazer em fazer, né? Mas eu não lia nenhuma outra coisa, era só aquilo que eu gostava. E aí, fui entrando na vida adolescente e tal, eu continuei gostando muito de ler, mas chega uma hora que você meio que descobre coisas mais interessantes na vida, né? E aí Tipo drogas, né? tipo droga, Sexo. brincadeira, brincadeira, Perdão. ou não. Meu E Deus. aí eu meio que desencanei, assim, um pouco. Em casa, eu não tive muita referência em relação à leitura, porque meus pais... Enfim, meus pais não tinham esse hábito, não havia muita instrução em relação à importância da leitura, nem nada. Quem me inspirou um pouco nesse sentido foi o meu irmão mais velho, que foi inspirado pelo meu avô paterno, que meu avô já era um cara que gostava muito de ler. Então, meu irmão meio que herdou um pouco disso do meu avô, né, com quem ele conviveu bastante, e eu, por ser meu irmão mais velho, eu olhava para ele com muita admiração e acabei pegando um pouco disso para mim. Então, a minha inspiração veio muito mais do meu irmão do que dos meus pais. Meus pais, não, de fato, não me passaram essa questão da leitura como um valor. Até rolava ali minha filha, você tem que estudar, você tem que ler. Mas é muito difícil quando você não exemplo, encontra né, que isso no seu funciona. ambiente. O exemplo não existia. Então, tá, tudo bem, se eu tenho que ler, por que vocês não estão lendo? Né? Então, sempre foi algo que veio muito mais por parte do meu irmão do que por parte dos meus pais. E aí eu sempre tive esse gosto pela leitura, mas era uma coisa muito resumida ali, a literatura brasileira, que eu realmente gostava, que, resumida que eu falo, mas é um universo, né? E é maravilhoso. E depois, já, assim, na vida mais velha, né, quando eu estava um pouco mais velha, também entrei no curso do professor Olavo de Carvalho, também comecei a me interessar mais, muito por conta do que o Olavo falava, e também porque eu comecei a ver o seguinte, assim, ó, se eu quiser aprender alguma coisa na vida, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que ler, vou ter que estudar, assim, você não adquire conhecimento por osmose, o que é uma pena, mas é a verdade, assim, então não tem outro caminho, né? Eu sempre falo, não existe atalho para você ter conhecimento, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, eu comecei a ver que esse era a única forma que existia para que eu chegasse no fim, né? Esse era o único meio para que eu chegasse no fim, que era saber alguma coisa. Não que eu saiba alguma coisa, mas o pouco veio a partir desse movimento que eu fiz em direção à leitura. Então, acho que foi um pouco disso, assim. E, desde então, leio bastante, mas muito menos do que eu deveria, muito menos do que as pessoas acham que eu leio. Com você é assim também, as pessoas acham que eu leio o mundo inteiro. Cara, eu não leio o mundo inteiro. Inclusive, acabou de ter uma filha, né? Agora, tempo, né? exatamente. Eu tenho lido história infantil, serve para ela? Então, tá ótimo.